Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Fabiano aqui para o nosso Fisconet News do dia 12 de junho de 2023. E como sempre, recheado de notícia, jurisprudência e tudo aquilo que ocorreu no decorrer da semana. Bom, o governo, lá no site do governo, ele atualizou lá o seu perguntas e respostas sobre e-social, sobre a legislação trabalhista. Então lá temos uma nova pergunta tratando lá sobre o desconto lá do imposto de renda do trabalhador, no que tange lá a medida provisória 1171 agora do ano de 2023. Tá? Temos algumas jurisprudências, decisões do Tribunal Superior do Trabalho ou demais tribunais que vêm orientar a posição dos tribunais com relação a determinados assuntos. Tá? Então são decisões relevantes que são muito oportunas a gente dar uma analisada para que a gente tenha aí clareza nos procedimentos e como tem se comportado aí a jurisprudência, o judiciário, sobre assuntos recorrentes. Tá? Então temos aí uma notícia, por exemplo, uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho condenando uma empresa, tá? Onde uma trabalhadora sofria assédio por parte de um determinado empregado. Logo, a empresa ela se omitiu com relação a essa situação e não buscou aí a solução do problema. Logo, a trabalhadora buscou o judiciário e teve êxito na sua demanda, tá? Também temos uma decisão interessante aonde a empresa contratou um trabalhador respeitando o limite legal da quantidade de horas trabalhadas na semana, que é um total de até 44. Porém, ela não observou o acordo coletivo que previa uma limitação de 40 horas por semana. Logo, o que ocorreu? O trabalhador, ele entendeu que precisava buscar o judiciário para reparar os seus direitos, ele teve êxito no seguinte sentido. O TST entendeu que da 40ª hora, ali na verdade, essas 4 horas que ele trabalhava além das horas normais, no caso, de acordo com a norma coletiva, eram tratadas como hora extra. Então, ainda que a legislação trabalhista preveja o limite de 44, esse empregado foi contratado por 44 horas. Porém, a norma coletiva ela previa um limite, aonde eram de 40 horas. Logo, considerando essa previsão, o TST condenou a empresa ao pagamento dessas horas excedentes a título de hora extra com um acréscimo de 50%. Bastante interessante aí essa questão aí da carga horária, tá? Então a empresa usava o divisor 220 equivocadamente. Também temos aqui a situação onde a empresa também teve aqui a condenação, onde um trabalhador, um menor de idade, sofreu aí uma infelicidade, um acidente do trabalho, onde ele teve lá os seus dedos lá decepados em razão da má utilização e inobservância dos cuidados com relação a uma máquina, a uma serra que era utilizada na empresa. O problema é que esse trabalhador não tinha sido contratado para tal, ele era um auxiliar de escritório. Porém, a empresa desviou ele da sua função, não fez o trabalhador o uso aí, dos equipamentos de proteção individual, a empresa não foi diligente nesse sentido e ocorreu aí essa fatalidade, esse acidente de trabalho, onde o trabalhador teve aí prejudicado a sua saúde e infelizmente isso vai comprometer e vai acompanhá-lo pelo resto dos dias, né? Então a empresa teve uma condenação significativa aí nesse sentido, em razão aí dessa omissão, tá? Também temos um comunicado do governo, mais precisamente do SPED, no sentido de que, a partir agora de junho, a AFD-RINF já está preparada para fazer as informações quando uma empresa ela adquire o produto rural lá no evento 2055 de um produtor rural pessoa física e tem que promover a retenção do fundo rural. Ocorre que antes ocorria o seguinte, era utilizado para recolhimento do Senar a GPS. E agora vamos passar a recolher com o DARF gerado pela DCTF Web, sendo que esta informação será gerada lá pela EFD-RINF, né? Então haverá necessidade de colocar um indicador lá na EFD-RINF dessa situação. Também temos lá uma situação interessante, lá do TST, uma decisão onde o trabalhador e empresa buscou o judiciário para fazer um acordo extrajudicial e homologar na Justiça do Trabalho. O problema é que isso ocorreu depois de 2 anos da rescisão do contrato de trabalho. Ocorre o seguinte, este acordo ele foi alcançado pela prescrição bienal, onde nós temos no máximo 2 anos para recorrer ao judiciário
após a rescisão ou extinção de um contrato de trabalho. Então precisamos estar atentos com relação a essa prescrição, tá? Que é a prescrição bienal. Então o judiciário não reconheceu esse direito de buscar essa homologação no judiciário, logo não homologou o acordo, tá? E também temos uma decisão aí bem interessante, onde um médico teve êxito no seguinte sentido: a empresa onde ele era empregadora dele, ela suprimia parcialmente o seu intervalo intrajornada. Esse intervalo fica dentro da jornada de trabalho. E com a reforma trabalhista, lá em 2017, ocorre o seguinte: a partir do momento que a empresa, por um motivo ou por outro, acaba suprimindo o teu intervalo, a empresa deve pagar esse intervalo com acréscimo de 50%, mas de apenas o período que ela suprimiu. Então, por exemplo, se o empregado teve 10 minutos do seu intervalo intrajornada comprometido, cabe à empresa remunerar, pagar esses 10 minutos para ele, baseado no valor da sua hora, com um acréscimo de 50%, porém com a natureza indenizatória. O problema é que o TST entendeu diferente. O TST entendeu o seguinte: ainda que a reforma trabalhista em 2017 tenha alterado isso, determinando o pagamento da forma que eu expliquei para vocês, antes da reforma, tá, o pagamento era da seguinte maneira: com natureza salarial, com acréscimo de 50%, e era devido o pagamento integral do período de intervalo intrajornada, independente do período comprometido. E como esse trabalhador ele tinha sido registrado antes da reforma trabalhista, antes de 2017, o TST entende que não é possível alterar, não poderia isso afetar o direito do trabalhador. Logo, a empresa foi condenada ao pagamento da forma anterior à reforma trabalhista, tá? Então isso é bastante interessante, a gente observa o posicionamento do judiciário com relação a matérias relevantes da legislação trabalhista, tá? Um abraço a todos, até o próximo News.